Alô, alô, salve, salve, queridas amigas, queridos amigos da TV 247. Quero conversar com vocês a respeito dos novos desdobramentos desse governo. O governo está entrando no ano 2, né? Ano 2 do governo Bolsonaro. Segunda-feira volta o Congresso, volta o STF, ou seja, começa 2020, né? Ano de eleições, etc, etc. E eu estou sentindo uma diferença nesse governo em relação ao ano passado. Eu estou percebendo que o general Augusto Heleno e o general Luiz Eduardo Ramos derrubaram a ala ideológica do governo, formada pelo Olavo de Carvalho e pelo filho do Bolsonaro, o Carluxo, e agora eles é que são os homens fortes do governo, eles é que estão dando as cartas. Eu percebi isso, por exemplo, na demissão do Vicente Santini, o número 2 da Casa Civil. Bolsonaro demitiu o sujeito, o filho dele, Eduardo, pediu para ser readmitido, Bolsonaro readmitiu. Aí vieram os generais, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos, pressionando para manter a demissão. E o Bolsonaro aceitou o conselho desses dois. Portanto, a última palavra foi dos dois generais. No caso do Ministério da Educação, o general Augusto Heleno, deu um recado ali, anteontem, né, numa declaração de que tem que, não é bem desinfetar, que foi a palavra que o Jânio usou em 1985, mas é mais ou menos isso, é descontaminar o Ministério da Educação, e descontaminar o Ministério, que até hoje era um latifúndio do Olavo de Carvalho, quer dizer, desinfetar o Olavo de Carvalho, mandar o Olavo de Carvalho para as calendas gregas. Então, e o Olavo de Carvalho não reagiu a essa declaração, né? No ano passado, vocês lembram como ele se comportava, ele mandava os generais para tudo que era aquele lugar, sem nenhuma educação, mas dessa vez ele ficou quietinho, ficou na dele. E na questão da Regina Duarte, mesma coisa, a Regina foi escolhida sem consultar o Olavo de Carvalho, que também era o dono desse latifúndio da cultura. Ele que tinha nomeado o Roberto Alvim, tinha que ser um discípulo dele. A Regina Duarte, por pior que ela seja, mas não é discípulo do Olavo de Carvalho. Ele, no começo dessa negociação, teve uma reação ali, meio tímida e tal, aí a Regina Duarte foi confirmada e ele também ficou quieto. O Carluxo, mesma coisa, está muito quieto. Então, a minha interpretação disso é que esses generais aí resolveram tutelar o Bolsonaro está aceitando essa tutela para ver se alguma coisa dá certo nesse governo, porque o primeiro ano do governo Bolsonaro foi um desastre total, em todos os sentidos. Ele brigou com o mundo, o país não cresceu, o país não exportou mais, a imagem do Brasil ficou no chão em todos os sentidos, direitos humanos, meio ambiente, que são duas questões fundamentais hoje em dia, são essas. Meio ambiente e direitos humanos são questões fundamentais, e aí o Brasil ficou na rabeira dessas duas questões. E isso influi no comércio mundial, porque o meio ambiente hoje, se o produto não tiver um selo verde, os outros países não compram. Então, um grande problema para o agrobusiness, né, que apoiou tanto o Bolsonaro. Então, esse primeiro ano foi um desastre, né, para o Brasil, para o governo, né, para os brasileiros. A economia não andou absolutamente nada. Então, me parece que os generais agora vamos tomar conta desse hospício, vamos ver se a coisa vai, porque educação, esse desastre o ano todo, e culminou com esse desastre do Enem. E todos os setores, quer dizer, não há um setor do governo que tenha apresentado algo de positivo depois de um ano, sendo que o Brasil estava num buraco, e esse governo prometeu e teria que fazer esforços para tirar o país do buraco, só que afundou ainda mais, aprofundou o buraco em que o Brasil está. Me parece, então, que os generais tiveram uma conversa com o Bolsonaro, olha, ou a gente conserta isso aí, ou então o seu mandato vai para as calendas, não é? O Congresso vai reabrir na segunda-feira. Na segunda-feira nunca abre, né? Começa na terça, né? Na segunda eles começam a chegar e tal, mas na terça-feira já deve ter alguma sessão, no Senado a mesma coisa. Então, tudo isso tem a ver com
essa movimentação. E a exoneração do Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, também faz parte dessa ocupação dos generais, né? O Onyx era o último civil ali na Casa Civil, e me parece que o deslocamento do Onyx Lorenzoni da Casa Civil é mais um espaço que vai ser ocupado pelos generais, né? E os generais que estão dando as cartas são esses, o Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos. Muito obrigado a todos e até a próxima.